Hoje iniciamos o primeiro módulo da nossa Masterclass da obra Totem e Tabu, de Sigmund Freud, abordando a temática do horror ao incesto. Totem e Tabu, publicado por Freud em 1913, representa uma das mais ousadas incursões da psicanálise para além do âmbito individual, buscando desvendar as origens da civilização, da moralidade e da religião. Nessa obra, Freud propõe uma ponte fascinante e não menos controversa entre a psicologia dos povos primitivos e os mecanismos psíquicos observáveis em seus pacientes neuróticos, especialmente aqueles com neurose obsessiva e complexo de Édipo. O livro não é bem um tratado antropológico, eu, por exemplo, não considero dessa forma, mas sim uma tentativa ambiciosa e pioneira de aplicação das descobertas psicanalíticas em um cenário histórico e cultural vasto, oferecendo uma genealogia psíquica da sociedade humana. Freud estrutura Totem e Tabu em 4 ensaios interligados, cada um desdobrando um aspecto crucial da sua tese, que eu dividi em 3 módulos. O primeiro deles trata, como eu disse, do horror ao incesto. O incesto é a proibição fundamental da gênese da cultura freudiana. Em Totem e Tabu, a questão do incesto emerge como um conceito central e universal, que, segundo Freud, desempenha um papel crucial na transição da horda primitiva para a formação das primeiras estruturas sociais. Para ele, a proibição do incesto não é meramente uma convenção social, mas uma interdição psíquica fundamental, cuja repressão é essencial para o desenvolvimento individual e coletivo, ecoando os conflitos do complexo de Édipo no cenário da história da humanidade. O incesto, então, seria como uma interdição universal. Freud observa que o tabu do incesto é uma das proibições mais antigas e difundidas nas sociedades humanas, presente em diversas culturas primitivas, especialmente aquelas com sistemas totêmicos. Ele se detém na exogamia, a regra que proíbe o casamento ou relações sexuais entre membros do mesmo clã totêmico, como uma manifestação direta dessa aversão ao incesto. Para Freud, a força e a persistência dessa proibição em diferentes contextos culturais sugerem que suas raízes são mais profundas do que simples acordos sociais ou preocupações genéticas. Elas estariam ligadas a impulsos psíquicos primordiais. A interdição ao incesto, a visão freudiana, é a resposta à intensidade dos desejos incestuosos e inconscientes. A proximidade familiar, especialmente na infância, gera atrações que, se não forem reprimidas, poderiam desorganizar a estrutura familiar e, por extensão, a própria sociedade. A proibição, portanto, atua como um mecanismo de defesa coletivo contra esses desejos perigosos, canalizando a libidinal para fora do círculo familiar imediato e impulsionando a formação de laços sociais mais amplos. A relação mais explícita e impactante do incesto na obra do autor é estabelecida em seu 4º ensaio. Lembre-se que eu mencionei que Totem e Tabu é dividido em 4 partes, intitulado O Retorno do Totemismo na Infância, onde Freud apresenta o mito da horda primeva. Nesta narrativa especulativa, um pai tirânico detinha todas as mulheres do grupo, impedindo que seus filhos tivessem acesso a elas. O desejo incestuoso dos filhos pelas mães e irmãs, reprimido pela autoridade paterna, culmina no parricídio. Os irmãos se unem para matar e devorar o pai. Só que após esse ato violento surge um profundo sentimento de culpa e remorso. Para lidar então com essa culpa e evitar a repetição do conflito fratricida, os irmãos sobreviventes estabelecem um pacto social. Esse pacto se manifesta na instituição de 2 tabus fundamentais. O primeiro deles, a proibição do incesto ou exogamia, né? As mulheres, agora liberadas do domínio do pai, tornam-se acessíveis, mas a culpa pelo parricídio leva à renúncia de possuí-las dentro do próprio grupo, e a exogamia, portanto, que surge como uma forma de evitar a rivalidade sexual interna e de forçar a busca por parceiros fora do clã, estabelecendo alianças e expandindo a organização social. Também menciona-se aí a proibição de matar o totem. O animal totêmico é instituído como um substituto simbólico do pai assassinado.
Ele é simultaneamente venerado e temido, e a sua morte é proibida, exceto em rituais específicos que reencenam o ato primordial, permitindo a identificação com o pai e a reafirmação da coesão do grupo. E assim, o tabu do incesto, juntamente com a proibição do parricídio, simbolizada pelo totem, é visto por Freud como uma pedra angular da civilização. A renúncia aos desejos incestuosos e agressivos, imposta pela culpa e pela necessidade de organização social, é o que permite a passagem do estado de natureza para a cultura. Observem que a teoria do incesto em Totem e Tabu é intrinsecamente ligada ao conceito do complexo de Édipo. Para Freud, o drama da Horda Primeva é uma recapitulação filogenética do complexo de Édipo individual, onde a criança experimenta desejos incestuosos em relação ao genitor do sexo oposto e rivalidade com o genitor do mesmo sexo. A resolução do complexo de Édipo, que envolve a repressão desses desejos e a internalização das proibições paternas, ou seja, a formação propriamente do superego, é o que permite ao indivíduo entregar-se e integrar-se à cultura dominante. Freud também traça paralelos entre o tabu do incesto e a neurose obsessiva. Ele argumenta que a ambivalência de sentimentos, amor e ódio em relação aos objetos proibidos, a culpa inconsciente e a necessidade de rituais para conter impulsos perigosos são características compartilhadas entre os povos primitivos e os neuróticos obsessivos. Ambos, de certa forma, lidam com a repressão de desejos proibidos e a tentativa de controlar a ansiedade resultante. Concluindo então, pessoal, em Totem e Tabu, o incesto não é apenas um tema, mas um motor conceitual que impulsiona a teoria freudiana sobre a gênese da cultura. Embora a validade histórica do mito da Horda Primeva seja amplamente questionada pela antropologia contemporânea, a análise de Freud sobre a proibição do incesto oferece uma perspectiva psicanalítica profunda sobre a formação das normas sociais e a complexa relação entre desejo, repressão e civilização. A obra nos incita, então, a considerar que, mesmo em sociedades altamente desenvolvidas, as raízes de nossas proibições mais fundamentais, especialmente do incesto, residem em conflitos psíquicos arcaicos. A renúncia a esses desejos primordiais, embora geradora de mal-estar na cultura, é o que, segundo Freud, tornou possível a vida em comunidade, a moralidade e a complexidade das instituições humanas. É um texto bem provocador e que nos força a refletir sobre a dimensão inconsciente das leis que nos regem sobre o preço psíquico da civilização.